Paim, vamos comentar também as recentes notícias dos Estados Unidos. O pau quebrando lá, tá pegando fogo. Daqui a pouco. Brado Radio. Brasil. E se você não pudesse viver em liberdade? Quando alguém se torna cristão e é descoberto, todos os membros da família são presos. E se um ataque acabasse com tudo que tem? Cada vez que ouvimos explosões de granadas ou bombas, sofremos com as pessoas. Você suportaria uma prisão injusta? Houve uma grande onda de prisões no Irã e muitas igrejas domésticas foram fechadas. E se você fosse torturado para desistir da fé? Além disso, houve crimes, abusos de mulheres e meninas. E eles mataram pastores e padres. Essa é a primeira vez que as pessoas atacam as autoridades religiosas na República Centro-Africana. E antes que estivessem mortos, jogaram gasolina sobre eles e atearam fogo. Depois colocaram pneus sobre seus corpos para que as chamas durassem mais tempo. Brado Radio. Brasil. 7h07, uma boa noite para você que nos assiste no YouTube, do canal Brado Rádio, e para você que nos ouve também através da própria Brado Rádio. Muito boa noite, mais um programa, hora 360, a segunda edição, em novo horário, agora de segunda a sexta-feira, às 19 horas, aqui na Brado Rádio, a primeira rádio conservadora do Nordeste e uma das primeiras rádios de direita do Brasil. Mais uma vez, muito boa noite, um abraço para você que nos assiste de vários lugares, você que nos acompanha no YouTube, muitos comentários, e as coisas estão pegando fogo lá nos Estados Unidos. Como você vê aí no seu GC, mais de 100 milhões de eleitores já votaram antecipadamente nos Estados Unidos. Então, não temos um resultado confiante. Não sabemos, assim esperamos, como eu disse aqui de manhã, né? Assim esperamos que o presidente Donald J. Trump vença as eleições e consiga a sua reeleição. Nós sabemos que para a defesa do Ocidente, para que o pilar da liberdade continue sendo defendido. Então isso é muito importante. Eu fiz aqui uma convocação a todos os cristãos que orem, que separem um momento do seu dia. Eu já fiz este momento na minha casa, orei, entreguei a Deus, porque isso é muito importante. Para você que pensa que é somente um jogo político, né? Muitos, infelizmente, acreditam nisso, que é um jogo político, que não deve ter interferência espiritual completamente. Muita interferência espiritual. Então, ore, separe este momento a Deus, porque isso é importante, né? Não sabemos os próximos anos se o Joe Biden, uma pessoa que representa a ditadura progressista, o que há de pior no mundo hoje. Então, fique atento. São 7h09 para você que nos assiste. Olha, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, muita gente. E para você que nos ouve, principalmente você que nos ouve no aplicativo da Brado Rádio, muito boa noite, muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouve no seu carro, você que está no trânsito, neste novo horário, 7h10. E lembrando que este horário foi através de um pedido de muitos ouvintes e telespectadores da Brado Rádio. Nós sabemos que daqui a pouco às 20 outros canais conservadores com maior audiência começam as suas programações, então nós estamos aqui para você de presente um novo horário às 7 da noite. Boa noite para o Leonardo Dias, que já está na bancada e vai comentar as principais notícias. Léo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Timóteo. Eu queria reforçar essa sua afirmação aí inicial com relação à importância desse momento, que é um momento também que não deixa de ser uma batalha espiritual, né, como você colocou, e que todos nós temos a consciência e por isso a ansiedade de que o progressismo que avançou no mundo tem essa última fronteira, vamos dizer assim, que é a retomada do comando do poder dos Estados Unidos para tentar estabelecer de uma vez por todas uma chamada nova ordem mundial. Então, a reeleição do Donald Trump é fundamental para que a gente consiga ainda respirar, lutar e ainda permanecer ainda resistindo contra o avanço
Para você ter uma ideia, a gente pode fazer um paralelo, a gente está sempre aqui no Brasil, e o que a gente pode dizer, sem nenhum demérito ao nosso presidente Bolsonaro, que luta também contra isso, mas na verdade ele luta, vamos assim dizer, contra o estamento burocrático brasileiro, e se a gente for identificar as peças-chave desse estamento brasileiro, a gente pode dizer que os seus membros são, na verdade, discípulos dos inimigos do Trump, os inimigos da nação americana. E os globalistas, os comunistas chineses, com o bloco russo chinês ali e tudo mais, eles, na verdade, no tabuleiro da correlação de forças internacionais, eles acabam interferindo no mundo inteiro, mas o Brasil aqui, o estamento burocrático brasileiro, é composto por discípulos dos inimigos do mundo, dos inimigos da nação americana também. Isso é para a gente ter uma noção assim clara do que acontece. Não sei se foi o Rodrigo Constantino que disse mais cedo que, na verdade, se o Joe Biden vencer as eleições, não é o Joe Biden, nem a Kamala Harris, é o aliás, não, foi o Gervásio hoje mais cedo, o grande Gervásio Lopes, nosso comentarista. Diz que quem levará de fato a eleição norte-americana é o Xi Jinping, né? O ditador chinês, que fala que é presidente, mas no caso é um ditador. Então a gente já sabe da gravidade desta eleição. Então, fique atento, são 7 horas e 12 minutos. Mais uma vez, boa noite para você que nos ouve no aplicativo Brado Rádio, no site Brado Rádio, e você que nos assiste aí no YouTube, youtube.com/Brado Rádio. Itaparica, Florianópolis, Teresina, Piauí, Araçatuba, São Paulo. Um bom dia, aliás, bom dia não, boa noite para todos vocês. Lembrando que está passando aí na sua tela o nosso Apoia-se, apoia.se/Brado Rádio. Nos ajude a continuar construindo esta emissora, essa primeira emissora conservadora do Nordeste. Então você sabe como isso é difícil, nós temos uma estrutura, você que reclama tanto dos meios convencionais de mídia, a Rede Globo, né, outras emissoras aí que só propagam bobagem, você tem hoje uma emissora de qualidade, eu desafio você a encontrar outra emissora de qualidade como a nossa. Então nós precisamos de você, o patriota, nos ajude. Acesse agora apoia.se/Brado Rádio. Indaiatuba, São Paulo, Florianópolis também. Todos aí do Brasil inteiro. E para você que nos ouve, eu acho que são milhares de pessoas agora. A gente não tem um número certo na rádio, mas são milhares de pessoas. Fique atento, viu? E canal do YouTube. Você que nos assiste, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho. youtube.com/Brado Rádio. Você que nos ouve aí, quer ver o estúdio, quer ver o Leonardo Dias com essa barba, esses olhos, acesse youtube.com/Brado Rádio. A namorada dele ficou brava aqui no estúdio. É sua esposa? Não, namorada, né, Léo? Então é isso aí, gente. Muita coisa pegando fogo. Vamos começando. Eu quero ler aqui para vocês um tweet do Leandro Ruschel, que mora nos Estados Unidos. Aliás, é uma das pessoas mais confiáveis, na minha opinião. Está narrando o que acontece lá há muito tempo nas eleições. Ele diz o seguinte, o que o The New York Times colocou agora há pouco no tweet. Olha a loucura dos meios de comunicação, não somente os jornais. Ele diz o seguinte, que o The New York Times e o Leandro Ruschel colocou no Twitter dele. Que cabe à imprensa americana declarar o vencedor das eleições presidenciais. Então, o The New York Times no tweet está dizendo o seguinte, ó, ninguém pode falar nada. Quem pode falar sobre a decisão final da eleição norte-americana somos nós, a imprensa, ainda mais a imprensa comunista, que é o The New York Times, Washington Post, ABC, e a gente sabe. Então, já se colocando numa posição que a imprensa esquerdista, somente a imprensa esquerdista, pode declarar o final das eleições. Você tem noção disso? Você que está me assistindo aí de todo o Brasil e mundo, você tem noção a gravidade desse tweet? O quão difícil é, o Leonardo? Isso o contexto que ele colocou aí, eu não sei se peguei bem exatamente, né? Não cheguei a ver. Mas me parece que ele foi o quê? Foi uma afirmação do jornal... Do The New York Times, do tweet que eles colocaram lá na conta oficial. Isso assim, evidencia de forma muito clara o poder que a imprensa passou a ter novamente, que já tinha, né? Nós chegamos a avançar aí com as redes sociais nos últimos anos, mas esse episódio desse ano de 2020, que foi o do vírus chinês, que causou aí, sem dúvida nenhuma, um embaraço aí na correlação de forças, também do ponto de vista da informação,
fez com que essa imprensa, esse estamento burocrático, como a gente estava falando, que faz parte também do domínio da informação global, recuperasse, em alguma medida, a credibilidade que havia perdido. Eu acho, inclusive, eu faço essa interpretação que serve também para o Bolsonaro aqui no Brasil, de que o Trump, inicialmente, ele fez ali a defesa correta com relação a essa questão da fraudemia, no sentido de descredibilizar, inclusive, as estatísticas que foram apresentadas com relação à letalidade do vírus e tudo mais. Em algum momento, por conta, inclusive, da narrativa midiática que foi influente ao ponto de conseguir fazer com que, inclusive, parcela significativa do próprio eleitorado de direita, também dentro dos Estados Unidos, conseguisse, de certa forma, aceitar essa narrativa também, fez com que ele tivesse que fazer ali uma espécie de teatro, pelo menos forçadamente no primeiro momento, de que tinha que combater o vírus, até para não sair como um irresponsável e tudo mais, né, Timóteo? Então, nessa perspectiva, a gente fica assim percebendo de forma muito clara como esse ano de 2020 foi um retrocesso assim absurdo em relação a tudo que nós conseguimos avançar nos últimos anos e, inclusive, sobretudo, nessa retomada por parte do establishment mundial no sentido de influenciar as pessoas. São 7 horas e 17 minutos, concordo contigo. E a gente tem que estar atento, né? Esse avanço, será que ele vai continuar? Aliás, esse retrocesso 2020, pandemia, como você disse, o estamento burocrático voltando ao controle, inclusive no Brasil, isso é muito preocupante. Deixa eu falar o seguinte, pessoal perguntando, Kim Paim já está pronto aí no Skype, daqui a pouco. Kim Paim, o rei dos dossiês, o youtuber mais famoso da direita brasileira, em entrevista à Brado Rádio. Daqui a pouco, para você que nos ouve na rádio, fique atento. E você que nos assiste também no YouTube. Eu quero ler outro comentário importante da Tomi Lahren. Ela é uma jornalista americana, ela é conservadora, e ela disse uma frase aqui e colocou no Twitter também. Se o Donald Trump perder, ela coloca o que ela acredita, ele não vai, seus apoiadores irão trabalhar amanhã, assim como fazemos todos os dias. Quando Biden perder, seus apoiadores provavelmente vão saquear e se revoltar. Ela está dizendo isso porque em Washington o comércio, as lojas estão fechadas com tapumes, existe uma certa preocupação da polícia, então comprova mais uma vez que a esquerda está aí para fazer o que eu estava falando agora do The New York Times, os jornais, né? Então já existe um certo complô para conseguir denunciar a eleição denunciar entre aspas, né, caso o Donald Trump vença. Então existe já esse complô, essa preocupação da esquerda. Os policiais, inclusive, já saiu essa informação em outros veículos, inclusive no G1, aí, dizendo que existe a preocupação dos grupos terroristas Antifa, o Black Lives Matter, de destruírem tudo na capital norte-americana. E além disso, nós temos lá um outro agravante dentro da própria estrutura de poder dos Estados Unidos, que na verdade é diferente do Brasil e que o Brasil, de certa forma, não deveria ter passado pelo que passou e os Estados Unidos acabou passando pela própria correlação de forças. Eu me refiro assim de forma mais específica à questão do federalismo, que dá poder aos governadores, aos prefeitos, de forma constitucional, que o Brasil não dá. O Brasil, na verdade, houve ali uma interpretação esdrúxula do STF que permitiu com que governadores e prefeitos tivessem uma autonomia que não tem constitucionalmente e nos Estados Unidos tem realmente. E aí, por conta disso, o Trump enfrentou ali também esses problemas de não conseguir ali fazer não se contrapor ao lockdown que foi implementado pelos principais prefeitos, o prefeito de Nova York, por exemplo, que é um dos seus principais opositores, os governadores também dos estados governados pelos democratas, e de certa forma isso aí vai ser uma arma ainda nessa chamada segunda onda que eles vão tentar implementar do coronavírus logo que passe a eleição. Além, é claro, do que você colocou muito bem, dos atos terroristas também. Olha, gente, tem uma enquete do nosso nosso Twitter, @Brado Rádio, perguntando o seguinte: quem vencerá as eleições dos Estados Unidos? 99,9% dos participantes aqui, óbvio, nossa audiência conservadora, graças a Deus, dizem que o Trump vencerá as eleições.
e 1% aqui do Biden. São quase 540 votos. Então você que ainda não votou, participe, está lá no nosso Twitter, @BradoRádio. E você que nos assiste pela primeira vez, não esqueça, inscreva-se no canal agora, youtube.com/BradoRádio, ative o sininho, nós te pedimos isso, e nos ajude no Apoia-se do Brado Rádio, apoia.se/BradoRádio. São 7 horas e 21 minutos. Deixa eu só falar outra coisa importante para a gente entrar na entrevista com o Kim Paim. Eu quero saber do Leonardo Dias o que ele acha. O vice-presidente Mourão diz que posição do governo sobre eleições americanas é neutra. Ele diz o seguinte, abre aspas, o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é de Estado para Estado, independente do governo que estiver lá. Óbvio que cada governo tem as suas prioridades, suas características, mas no conjunto da obra vamos continuar com as mesmas ligações, fecha aspas, foi a declaração do governador, aliás, do vice-presidente Mourão. O que você acha? Obviamente, mais uma vez, o Mourão dá uma declaração que a gente já está acompanhando, percebe muito, assim, de forma clara que ele está tentando forçar aí uma espécie de... não é nem ruptura o termo correto, mas ele está forçando ali a possibilidade de ser visto como alternativa. Isso já tem algum tempo, desde o início do governo. Ele fica sempre dando esse tipo de declaração fora de contexto, porque é claro que o que ele está falando, de certa forma, não deixa de ser óbvio. O governo vai ter uma relação institucional, seja ele qual for, pelo menos vai tentar ter, mas a gente sabe muito bem que existe o viés ideológico e que o governo brasileiro, pela primeira vez, é um governo de direita e tem claramente uma percepção de que para o Brasil, para os Estados Unidos, para o mundo, na verdade, é melhor a vitória do Trump. Essa seria a opinião do presidente, se fosse perguntado sobre isso. Então, não tem por que o vice-presidente, que deveria respeitar a postura do Bolsonaro, chegar e dar uma declaração como essa, que claramente é uma declaração provocativa. Vou falar um negócio. O Mourão calado é um grande poeta. A realidade é essa. E para a gente terminar esse assunto, e a gente vai entrevistar o Kim Paim, o João Dória, né, para surpresa de pouquíssimos, eu inclusive já fiquei nem tão surpreso assim. O João Dória, o governador de São Paulo, afirmou, né, que apoia o Joe Biden. Tá aí, liberal, novo, você que fez parte do Mebelê, você que achava aí que o João Dória era o liberal, tá aí, apoiando o representante oficial do Xi Jinping. João Dória dizendo para todo mundo que está torcendo pelo Joe Biden. É lamentável, né? Aliás, já era de se esperar, mas a condição de alguns liberais no Brasil, liberais entre aspas, que na verdade não tem nada de liberalismo. Eu acho que, de certa forma, vamos colocar isso como positivo, na medida em que ele pelo menos teve a franqueza de declarar algo que todo mundo já sabe. Mas, por exemplo, nós temos lá o Barroso, que é o presidente atual do TSE, né, o Tribunal Superior, que vai comandar próximas eleições municipais, que são importantes. Ele está hoje lá nos Estados Unidos e muito claramente deu algumas declarações ali favoráveis à vitória do Biden. É até diferente, porque ele ocupa um cargo que, de certa forma, pelo menos em tese, não tem o viés político. Deveria, pelo menos, tentar aparentar uma certa neutralidade. E é preocupante porque ele, como chefe de uma instituição importante, né, que é o Tribunal Superior, que vai comandar as próximas eleições, ele vai lá e dá uma declaração dessa. Fez algumas declarações nesse sentido. O Dória, na verdade, é mais um desses que aí a gente pode dizer que estão, como dizem aí no ditado popular, no bolso, né, do chamado regime comunista, porque, de certa forma, acabou se convertendo dentro aqui do seu próprio país em uma espécie de incentivador, uma espécie de lobista mesmo no sentido da palavra, dos negócios chineses, né, que querem vender os seus insumos a todo custo para o nosso país. É isso aí, gente, são 7 horas e 25 minutos. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, já está no ponto, o Kim Paim, nosso youtuber, o rei dos dossiês, ele que sabe tudo da política nacional. Daqui a pouco, rápido break. Brado Radio. Brado Radio. Brasil.
Brazil. 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 The rainforests of Brazil are being ripped down. Stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Brazil is having some trouble. No question about it. Alô, cidade maravilhosa. Today I want to speak directly to the Brazilian people about how we can strengthen the friendship between our nations. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Eles não têm autoridade para vir discutir essa questão para conosco. I have been a great admirer of Brazil and a great admirer of the leadership that President Lula has shown throughout Latin America and throughout the world. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. Prado Radio. Prado Radio. Brasil. Brasil. 7h26, horário de Brasília. Um abraço mais uma vez para você ligado na Brado Rádio e para você que nos assiste no YouTube, youtube.com/Brado Rádio. Lembrando, mais uma vez, inscreva-se agora em nosso canal. Você de todo o Brasil e mundo, inscreva-se agora no youtube.com/Brado Rádio. Já está no GC. Estamos no ar com o programa Hora 360, o rei dos dossiês. Kim Paim abre detalhes da política nacional. Tá no ponto, Kim? Você nos ouve? Muito boa noite. Deixa eu só... Espera que eu não tô te vendo ainda. Vamos lá. Agora sim. Tudo bem, Kim? Boa noite. E aí, beleza? Tudo certo. Seja bem-vindo à primeira rádio conservadora do Nordeste. Tava precisando, né? Tava precisando. Ô Kim, poucas pessoas sabem, mas você é um baiano, nascido em Feira de Santana, mora atualmente na Austrália e faz um excelente trabalho falando da política nacional. Como é que começou isso, Kim? Começou ano passado, na verdade. Esse canal que eu tenho hoje é um desenrolar de um projeto que eu tinha com meus amigos. A gente trocava muita ideia no WhatsApp, conversava sobre alguns assuntos mais relacionados à filosofia, e a gente pensou em fazer talvez um podcast. E aí, como eu já tinha um certo equipamento, eu falei, vou fazer um canal meio que meu. E foi na época que estava tendo, como posso falar, aquela desembarque de algumas pessoas da direita. O MBL já tinha saído, era a vez do Nando Moura. E aí eu resolvi falar um pouco do Nando Moura, e aí o canal começou a ir até que chegou nos moldes que tem hoje. Você já sabia dessa repercussão? Você não ficou assustado? O seu canal hoje, ele é assistido por milhões de brasileiros. Aliás, as tias do Zap são fãs. O pessoal tá no chat aqui comentando. São fãs do Kim Paim. Você tinha ideia dessa repercussão, Kim? Não tem como ter ideia nenhuma, né? O cara fazer, eu nunca esperava. Falando aqui da Bahia, como é que você vê? Você citou aí os que desembarcaram da direita brasileira. Há algum tempo atrás eu tive a oportunidade de gravar um podcast contigo, né, na operação, e eu ouvi você falando algumas coisas sobre alguns deputados que desembarcaram daqui da direita, na verdade, né, abandonaram o barco do presidente Bolsonaro. Você tem alguma informação recente sobre estes parlamentares? Você diz baianos? Cara, recente eu não tenho, né? Daí a gente vai ter quem? A Daiane Pimentel aí. Daiane Pimentel é uma piada. Tá lá em feira, lá, sem chance nenhuma de vitória. A população... Não sei nem que palavra usar aqui, né? Pra não usar um xingamento. Mas, cara, a galera fala assim, Daiane, volta aí que teu mandato tá acabando. Surfa aí tua onda. Teu maridinho aí também não vai pra frente. Quer dizer, eu espero que o pessoal de Salvador não compre o cara, né? Ficou bem claro, assim, que o Neto, ela tomou posse, o maridinho já achou uma boquinha na prefeitura aí com a Semineto. E é isso aí, Daiane Pimentel, a lenda. Oi, Kim, tudo bem? É Leonardo que tá falando. Eu não sei se eu... E aí, Léo? Tudo bem? Satisfação aí, queria reforçar o que o Timóteo falou em relação à sua influência aqui. Muito interessante, a gente percebe claramente a sua
percepção de longe, né? De literalmente do outro lado do planeta, mas consegue perceber o dia a dia da política local aqui, inclusive com esses detalhes aí. E aproveitando a oportunidade que você colocou aí, citou a questão de Salvador, eu tenho uma curiosidade, queria saber como é que você percebe, né? Qual é a sua percepção de longe aí com relação à questão da eleição de Salvador. Aqui nós temos, de uma forma assim muito clara para quem acompanha a política de perto, uma espécie de parceria, entre aspas, uma espécie também de tesoura, vamos dizer assim, estratégia das tesouras local entre PT e DEM, dois grupos que na verdade é o mesmo grupo ali, a gente acaba percebendo atores muito próximos que fazem parte do, vamos chamar assim, de establishment baiano, né? E de certa forma temos um único candidato conservador, que é o César Leite, que na verdade está tentando fazer esse contraponto, porque ele vem aí lutando contra o candidato do Assemineto, que tomou todas as medidas de forma totalmente absurdas aí, chegou a fazer declarações igualmente absurdas também, de se juntar com o PT, com palavras dele mesmo, com o PSOL, com o PCdoB, se fosse o caso, para combater o Bolsonaro, né? Entre aspas, foi o que ele falou de forma muito clara. E aí o PT, mais uma vez, parece que está retribuindo o que já aconteceu no passado. A Assemineto chegou a desistir da sua candidatura de governador, que tinha uma certa viabilidade no ano de 2018, exatamente. Mas antes, de 2016, também o PT, de certa forma, não lançou candidato próprio aqui, em 2016, pavimentando o caminho livre para a reeleição dele. Se você for ver aí os grupos que atuam, né, os empresários dos dois são os mesmos praticamente, o governo do estado e prefeitura. E aí há quem diga que é uma estratégia de revezamento no poder, fingindo uma espécie de embate que na verdade não existe. Eu queria saber qual é a sua percepção com relação ao César Leite. E já emendar também como é que você percebe essa estratégia, que não é uma estratégia, pelo menos eu acho que é uma sabotagem, que não sei quem foi que teve essa ideia, de que Bolsonaro não participe das eleições no primeiro turno. Bolsonaro é o presidente mais popular, eu digo o ser humano mais popular de todos os tempos do Brasil, talvez não, com certeza desde Dom Pedro. E aí ele simplesmente vai deixar de usar a sua popularidade para não tomar nenhuma posição. Quer dizer, eu não vou falar nem no caso aqui especificamente da Bahia, de Salvador, mas se você pegar aí as principais capitais do Brasil, da região sul e sudeste, qualquer um que Bolsonaro lançasse certamente teria êxito no pleito para conseguir eleger um prefeito numa cidade dessa, que é importante, porque essas eleições agora de prefeito e vereador vão ser fundamentais, inclusive, para renovar o Congresso 2022. O prefeito de uma capital influencia na eleição de outros e outros deputados, né? Então, isso, assim, ao meu ver, foi um absurdo que aconteceu, a ausência do presidente. Mas aí eu acho que é mais importante, e como você é baiano também, e isso é interessante, a sua capacidade aguçada de perceber, mesmo distante, eu queria ver como é que você vê essa questão de Salvador especificamente. Então, falar na ordem aqui sobre o César Leite, que é mais fácil, depois o ACM e o pessoal da esquerda na Bahia, depois a gente fala da questão de Bolsonaro, que essa daí de repente botou mais algumas coisas. Sobre o César Leite, eu acho que, olhando o cenário aí da Bahia, vale a pena depositar o voto, e desde o primeiro dia de governo já está em cima fiscalizando. Eu não acho que é o candidato do sonho. Eu acho, assim como todo ser humano, ninguém é perfeito. Eu acho que tem algumas coisas que vale a pena ponderar. É muita coisa que eu venho recebendo de pessoas ligadas a partidos. Tem algumas coisas assim, no partido acontecendo que eu acho um pouco meio estranhas. Mas diante de, sei lá, a chapa DEM, a chapa PT, eu acho que sim, é um nome que vale a pena depositar. E desde o início do mandato, fiscalizar como é que vai ser a gestão do César. Sobre o Assemineto e o pessoal da esquerda, para mim a única diferença é o alinhamento junto ao Foro de São Paulo. O Assemineto, ele é o presidente do DEM,
o DEM aí está forte, juntamente aí com Dória, com Rodrigo, que é Dória do PSDB, é essa aliança, e com o pessoal do MDB. Inclusive o Dória externou isso daí recentemente, uma nova aliança entre DEM, MDB e PSDB, já avisando 2022, diversos cargos. Tanto que o vice-governador do Dória é o Rodrigo Garcia, se cogita que ele sai como governador em 2022. O vice do Bruno Covas é um vereador pequeno do MDB, para tentar reforçar essa trinca, e você percebe que esses 3 partidos, eles se desgarraram do Centrão há cerca de 3 meses, o famoso Centrão, e a gente fala logo menos. Aí na Bahia, você vê, né, o Dória, eu discordo quando você fala que o Dória é um lobista. Lobista é pouco porque o Dória é. Dória, ele realmente, eu não sei se ele seria um membro do Partido Comunista Chinês, não falando assim, aumentar nem nada, por pequenas coisas. Desde que Dória assumiu a prefeitura de São Paulo em 2017, Dória vem fazendo de tudo para vender o país para a China. E é fazendo mesmo, por exemplo, ações reais. Ele tem aquele grupo dele de empresários, que é o LEAD empresarial, ele tem um braço que é o LEAD China, que ele dá espaço o tempo todo para embaixadores, promove eventos para trazer pessoal da China para aqui para o Brasil, fez viagens oficiais para a China, visitou empresas. Uma das empresas muito interessantes que ele visitou, por exemplo, foi a Dahua. Essa Dahua é uma empresa de câmeras, reconhecimento facial, tem câmeras já no estado de São Paulo, em Pernambuco, se eu não me engano, acho que no Rio Grande do Norte também estava para comprar, acho que Paraíba, aqui na Bahia acho que o Rui Costa estava cogitando comprar da Rua, e não sei se vocês vão lembrar, no início do ano, teve um chinês que foi preso aqui no Brasil, o Marcos Zeng. Esse Zeng, ele tem aí uma foto, uma notícia, que ele está em Mogi Mirim, fazendo aí como é que posso falar, quase um emprego assim de despachante, ele estava ajudando a prefeitura, entregando doações oriundas da China, que veio da Rua. O cara que foi preso, fazendo várias coisas aí, roubando testes, aquela questão da época da pandemia, ele tem ligação com o Chamber, como é Chamber? Como se fosse uma associação comercial, Brasil-China, lá no pessoal de São Paulo, tem vínculos com o PSDB, então isso é uma das coisas. O Dória, quando você pega ele em 2019, ele fez um artigo para o estado de São Paulo, então é ele mesmo que fala, que ele diz que ele vai colocar o Brasil dentro da nova Rota da Seda. Quem sabe o que é a nova rota entende, tipo assim, o peso que isso representa. Ele realmente vai colocar o que é a nova rota, é basicamente você vender o país para a China, mas não o país inteiro, são setores específicos, mas setores chaves. Questão de infraestrutura, questão de comida, questão de energia e outra coisa que agora eu não lembro. Se você olhar aí na Bahia, por exemplo, o Rui Costa acabou de fechar aí o contrato da ponte com Itaparica com 2 empresas chinesas, que é a CCC e outra que agora eu não lembro, que já faz parte desse esquema da nova Rota da Seda. Então tá todo mundo aí junto e misturado, o pessoal do Consórcio Nordeste, o Dória. Então a Semineto e o pessoal da esquerda, no final das contas, quão alinhados eles vão estar, talvez, a pauta moral da esquerda. Mas em termos de ações políticas contra os interesses populares, no final das contas é a mesma coisa. Então, muito complicado esses dois. E sobre Bolsonaro e as eleições, ele não se participar, tem algumas ponderações. É complicado realmente Bolsonaro não se posicionar, porque é muito interessante que a gente tenha uma criação de uma base, vereadores, prefeitos, até porque isso daí é o que serve de base para eleger deputados, para eleger senadores, diversas coisas. Inclusive a própria esquerda afirma isso. Mas tem outro porém. A gente está diante da maior eleição para o Brasil a nível de país, não é agora. Não é agora. Na verdade, o povo nem vai participar. É em fevereiro de 2021. É a presidência da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Para vencer, precisa de 257 votos. Inclusive, esse é a principal razão de Bolsonaro estar trazendo o Centrão para perto do governo. Se Bolsonaro, ele começasse a apoiar diversos candidatos, você tem que começar a olhar agora o ganho político. Por exemplo, em São Paulo, muita gente questiona, apoia o Levi Fidelix e tal, assim. Tem umas ponderações com o Levi Fidelix, mas ele é do que? PRTB. Qual é a força do PRTB dentro do Congresso? No Rio de Janeiro, você tem lá o Luiz Lima, que foi isso, aquilo, outro. Mas ele está apoiando o Crivella, que é do Republicanos, que tem também vários problemas. O Luiz também tem alguns problemas. Agora, você olha, o PSL é importante, o governo está fazendo movimentações. Eu tinha até cantado uma bola que eu tinha recebido informação, que tem gente fazendo assim um certo acordo para facilitar, trazer o PSL para perto, porque hoje em dia existe um novo bloco, é PSL, PROS e PTB, tem quase 70 deputados, que esse pessoal, se juntando com o famoso Centrão, que é o PP, PL,
o Republicanos, mais alguns partidos, Bolsonaro já tem 230 votos, dos 257 necessários. E para buscar o resto, tem um pessoal do Novo, que é mais fácil de você trazer para perto, tem o pessoal do PSD, tem o pessoal do PSC, tem até o Podemos, dá para negociar. Então tem alguns partidos que dá para chegar lá, conversar, bater um papo. Então isso aí é fundamental, porque é a presidência da Câmara que pauta tudo o que acontece no Brasil. É o Rodrigo Maia que, por exemplo, a gente reclama tanto da Rede Globo, a gente viu o que aconteceu com os clubes de futebol. A MP do futebol caducou, por quê? Porque o Rodrigo Maia não colocou em votação. O 13º salário do Bolsa Família caducou, por quê? Porque o Rodrigo Maia não colocou em votação. A carteirinha de estudante, carteirinha gratuita, caducou, por quê? Porque o Rodrigo Maia não colocou em votação. Fora que a presidência da Câmara é quem distribui as comissões, a gente está diante agora de um grande impasse que toda a mídia brasileira está colocando a culpa na base do governo, falando, olha só, a base está atrapalhando a pauta de andar, o país não está andando para frente. Por quê? Porque Rodrigo Maia, ele quer ter o controle na comissão mista do orçamento, que inclusive vai controlar o orçamento que o governo federal vai ter. Paulo Guedes está muito preocupado com isso, e o pessoal do Centrão é quem está barrando o Maia, que fala, não, cara, peraí, não vai ser o teu cara que vai comandar. Eles querem colocar lá uma pessoa que é do PL, que faz parte aí do grupo. Então, isso daí é fundamental para o ano 2021. Fora, o mais óbvio de tudo, é o presidente da Câmara, é a única pessoa no Brasil que pode protocolar um pedido de impeachment contra o presidente. Então, a gente tendo o presidente do nosso lado, assim, paz durante os próximos 2 anos de governo e, enfim, a nossa pauta poder começar a avançar. Sobre a questão do pedido de impeachment. E aí, é uma interpretação que eu vou fazer, eu queria a sua opinião sobre isso também. Eu vejo o seguinte, o pedido de impeachment em si sempre foi, em todo momento, apenas uma possibilidade e uma forma de fazer com que o sistema conseguisse colocar Bolsonaro sobre, vamos assim dizer, refém, mas nunca foi uma possibilidade real, factível, porque em nenhum momento, em nenhum contexto, as condições favoráveis à concretização do impeachment, ou seja, a perda de popularidade efetiva do presidente no limite mínimo possível, ou melhor, máximo possível, para que o impeachment fosse materializado, isso aconteceu. Em nenhum momento aconteceu. Em algum momento, em vários momentos, isso foi tentado. E, sobretudo, a cartada mais assim contundente do sistema foi justamente esse momento da fraudemia, onde ali, em algum momento, realmente no início, Bolsonaro perdeu popularidade. Inclusive, ele tentou ali fazer o contraponto, mostrando que essa narrativa da mídia com relação à letalidade do vírus e tudo mais não tinha tanto sentido, lockdown e etc. E aí ele teve que, em algum momento, ceder um pouco, se retrair e até, vamos dizer assim, no bom sentido, fingir que estava concordando ali do combate ao vírus para não sair como irresponsável, mas mesmo assim ele retomou a popularidade, de certa forma avançando inclusive no eleitorado tradicionalmente de esquerda do Nordeste, né? Pelo menos tradicionalmente de uns anos para cá. Então o impeachment sempre foi uma forma de fazer com que Bolsonaro continuasse como refém, mas nunca uma possibilidade real, assim, ao ponto de falar, vamos disparar isso aqui. Eu vejo dessa forma. E isso é preocupante porque, na verdade, a gente sempre, ao invés de a gente atacar, a gente acaba se tornando, vamos dizer assim, também refém e sempre ficamos na defesa, né? Sempre na defesa. Eu acho que ninguém é contra, quem entende um pouco da correlação de força, de estratégia política, que Bolsonaro fizesse um aceno ao centrão. Ninguém é contra porque sabe que faz parte do jogo da política em si. Mas esse aceno teria que vir com uma contrapartida efetiva. E essa contrapartida em nenhum momento existiu. Por exemplo, a votação, aí sim, do impeachment, a gente saindo da defesa para ir para o ataque, de algum membro do STF. Na verdade teve. Se você pegar uma matéria recente da Veja, ela explica como é que o governo está avaliando a efetividade do Centrão. Hoje, dentro do governo, a própria Veja trouxe isso ao público, existem, pode falar, mini dossiês, fichas de cada deputado em Brasília. Existem 2 frentes do governo, uma que lida homem a homem, você vai conversando com um a um para resolver algumas coisas, e outra que é o Vil Ramos, que lida diretamente com os líderes partidários. Eles existem planilhas, dados para mostrar a adesão e principalmente apoio que o Centrão vem dando. Eles pegaram, por exemplo,
partidos e mostram a porcentagem de votos que o governo vem tendo. E posso afirmar lá, porque até a própria Veja afirma isso daí, todos os partidos do Centrão estão com apoio em votações acima de 80%. Então, Bolsonaro sim teve a contrapartida. Você tem um apoio massivo de votos. E a questão, por exemplo, a gente entende Bolsonaro, realmente tem que entender, não tem opção de não entender por um motivo. Quem vota as matérias em Brasília não é o povo brasileiro. Gente, não temos nenhum poder. Tanto faz o que você acha. O que vai aprovar, o que vai barrar alguma coisa é o voto dos deputados. Para várias matérias, você precisa de maioria absoluta, que seriam 257 votos. Para algumas matérias, são maioria simples, que, por exemplo, dentro daquele quórum daquele dia, não tem os 501 deputados em exercício, tem, sei lá, 200 e pouco. Então, a maioria desses 200 e pouco está lá. Mas tem algumas matérias que, às vezes, você precisa de 2/3 ou até 3/5. Bolsonaro mesmo disse que ele precisa, hoje, de 308 votos. Eu acho muito complicado ele conseguir esses 308, porque, por exemplo, 308 é para você aprovar uma PEC. Porque a base do governo são 230, tem 33 que eu acho que dá para buscar de forma mais fácil, só que o bloco de Rodrigo Maia são 94. Quer dizer, se você tira a esquerda do processo, você vai ter um total de 361 deputados. Dos 361, aí tem 94, que é PSDB, MDB e DEM, Bolsonaro vai ter que ter o apoio. Então, para aprovações de PEC, é um negócio muito mais complicado. Muito mais complicado. Por isso que você vê Maia tanto falando da PEC emergencial, ele senta em cima, e é uma forma que ele tem de chantagear o governo. Porque sem o bloco do Maia, a gente não aprova nenhuma PEC no Brasil. Não aprova, é impossível. Agora, se você olha em números, votos, como os partidos do Centrão vêm votando junto com o governo, você vê que realmente o ganho é feito. Só para complementar o que eu estava dizendo e também o que você está colocando agora, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu vejo que em algum momento, depois de várias tentativas fracassadas de fazer com que o impeachment fosse realmente factível, o sistema desistiu dessa estratégia e, ao invés de querer depor o governo, destituir o presidente, ele passou a querer fazer a infiltração e tornar o governo, de certa forma, também um governo esquerdista. Se você tirar hoje o ministro do Meio Ambiente, tirar o ministro de Relações Exteriores, a grosso modo, veja bem, a grosso modo, nós podemos já dizer que o governo Bolsonaro tem um viés de um governo de esquerda. Não estou fazendo não estou ficando maluco, eu estou dizendo o que a gente pode interpretar em relação às ações do governo. E aí você citou a questão da votação do Congresso. Vamos pegar aqui um exemplo assim de forma muito clara. A votação com relação ao Fundo para a Educação Básica. Fundeb. O Fundeb. A gente pode afirmar, será que a gente pode afirmar que isso era realmente uma demanda de quem elegeu o Bolsonaro em 2018? Isso é uma demanda da direita? Claro que não. Mas a gente comemorou, o governo comemorou como se isso fosse maravilhoso. A gente sabe muito bem que o dinheiro para a educação, no primeiro momento a gente pode dizer, dinheiro para a educação, será que vamos construir escolas militares? Não. Esse dinheiro vai ser contabilizado para a educação, mas vai servir para pagar funcionários, professores de doutrinação marxista no futuro, até porque esse recurso, como foi aprovado, é descentralizado para os municípios, em grande medida, que constitucionalmente tem a função de promover a educação básica. Então, isso não é uma vitória. Não é uma vitória, é uma vitória de pirro, não é uma vitória, não foi isso que a gente colocou. A pauta conservadora, a pauta que elegeu o Bolsonaro, que foi fundamental para as eleições de 2018, ela praticamente foi esquecida, infelizmente. Nós estamos tendo, na verdade, falsas vitórias. Eu continuo apoiando o Bolsonaro, não estou dizendo isso, sou apoiador de primeira hora, quem me conhece sabe muito bem aqui na Bahia, mas, infelizmente, eu posso dizer assim, inclusive de forma detalhada no tempo, de maio, junho para cá, você vê uma mudança de postura muito clara do nosso presidente, infelizmente, no sentido de talvez não mais bater de frente com o sistema. Ali o episódio da exoneração do ministro da Educação, ali talvez seja ali um ponto de inflexão ali naquele momento, que ficou muito claro, a gente pode ver ali que ele mudou a postura realmente. Foi, não vou brigar, aquele chamado acabou porra, né? Ali talvez deu uma esperança. E hoje, infelizmente,
Eu faço também uma interpretação, e eu vou voltar a fazer a ressalva, sem demérito ao nosso presidente, continuo sendo apoiador de Bolsonaro, mas nós vemos hoje uma direita encurralada nas cordas, como se a gente tivesse perdido a eleição, sempre com esse fantasma do suposto impeachment, que Bolsonaro tem que ter maioria, porque senão vai ter o impeachment, e o pior de tudo, a grande massa anestesiada com a falsa percepção de que estamos no poder sem a gente estar, porque a esquerda hoje ocupa os espaços, se você for ver assim, formalmente, cargos comissionados, cargos de estatais, de pessoas oficialmente filiadas a partido de esquerda, né? E ao mesmo tempo a esquerda não tem o ônus de ser governo, de certa forma participando ativamente do governo. Isso é muito grave mesmo, simplesmente porque se por outro lado a vitória tivesse sido do Haddad, por exemplo, as pessoas pelo menos não estariam anestesiadas, estariam nas ruas e talvez a agenda esquerdista não tivesse avançado como avançou de forma exponencial, sobretudo nesse ano de 2020, como também não avançou nos próprios governos de esquerda anteriormente. Então, minha visão. Vou começar aqui de uma thread que o Felipe Martins, que é o assessor especial do presidente, escreveu em meados de junho. Eu vou explicar o ponto principal da thread. Ele fala o seguinte: é necessário que os conservadores comecem a entender como é feito o mecanismo decisório em Brasília, sabe? Não é tão simples como as pessoas acham e tem que entender o que cada um faz. Ele mesmo disse, todos os dias é um número absurdo de pessoas, grupos, lobistas tentando interferir na máquina. E os conservadores precisam aprender a se tornar, dentre as forças, a mais forte. A gente tem diariamente ONGs, a gente tem deputados de esquerda, organizações de esquerda, grupos globalistas. Você vê, por exemplo, o Lema estava muito ansioso pela questão do Fundeb. A gente tem grupos militares, a gente tem associações, grupo de funcionário público, a gente tem de todos os tipos de pessoa. Todo mundo isso daí. Inclusive o Guedes atualmente está travando uma briga com o pessoal da FEBRABAN, que é o lobby dos bancos, é um lobby dos banqueiros. Então você tem isso daí todo santo dia você tem esse problema. Como resolver esse problema? Hoje os conservadores, se você olhar, contam com o quê? Em torno de 41 deputados. Essa é a base que nós temos, entre 501 deputados. Quando a gente lida, por exemplo, do Fundeb, você está falando assim que o governo vai ter que agir de tal forma que ele consiga fazer com que, sei lá, mais de 300, uns 200 deputados votem contra. Não, eu vou votar contra. Em uma matéria que quando você analisa para o cidadão médio, o cara comum, qual a imagem dele? Você está aumentando o dinheiro para a educação, logo você está fazendo uma coisa boa pelo país. Isso aí é simples, qualquer pessoa normal vai olhar isso daí. Então, a gente às vezes está falando do governo, o governo deixou passar o Fundeb. Não foi o governo, isso foi uma votação da Câmara, não é uma votação do Executivo. Qual seria o preço do desgaste que compensasse para as pessoas não votarem por Bolsonaro? O que é que o governo pode fazer? São decretos, MPs, nomeações para autarquias, interferir em portarias. Por exemplo, Bolsonaro barrou a portaria dos próprios militares que queriam regulamentar a questão de armas e munição, para tornar mais difícil. Bolsonaro foi lá e não, essa portaria aqui está cancelada. Você vê a questão do 5G, que é uma questão que bate na questão realmente ideológica, porque está vendendo o país para a China. Bolsonaro falou, a última palavra é minha. Quais são as últimas movimentações que o Fábio Faria vem fazendo? Com quem ele vem se encontrando? Quem é que está assumindo agora a ANEEL, a Anatel? Como é que está se dando essa modificação? Como é que está se fazendo as questões? Inclusive, eles querem criar um novo grupo agora que meio que iria fundir o pessoal da Anatel com essa questão também de Correios, não sei como seria o novo nome, e você fazer agora uma nova autarquia, você poder controlar mais coisas, que já vai facilitar na privatização dos Correios e você poder ter uma palavra final sobre a questão do 5G e tudo, e você poder desenhar o processo. Então, quando a gente olha isso, tem vários desenhos. E você pega, por exemplo, o próprio Fundeb, que eu falei antes, a gente entender esse mecanismo de forças. A gente deixou aí o Fundeb passar. Quem entende o problema, é um problema grande, essa questão do Fundeb. Quem para mim trouxe as melhores explicações foi o Silvio Grimaldo. Mas passou pouco tempo, foi o que o pessoal está fazendo para tentar reduzir os danos, se é que a gente pode falar assim. Agora, a frente parlamentar, bem puxada assim pelo pessoal do Republicanos, está tentando pelo menos pegar uma
uma parte do Fundeb e destinar para colégios confessionais. O pessoal da escola católica, as escolas evangélicas, e tentar meio que você reduzir um certo dano. Então, é meio complicado essa movimentação interna. Beleza, não é uma coisa que a gente quer, mas e aí? A gente precisa, é de votos. E é uma matéria que, cara, você vai estar mandando todo mundo para a boca do leão. Até porque os deputados do Centrão, eles são o Centrão fisiológico. É aquela galera que a gente sabe que não tem, assim, uma pauta ideológica muito forte. É aquele pessoal que fica assim naquele vai, não vai, vai, não vai. E, reforço, os conservadores têm que aprender a se organizar e ter força, principalmente no lobby. Por exemplo, a questão da STF. Eu acho que ninguém ficou feliz com o nome do Cássio. Vai ter um segundo nome. O que é que Bolsonaro garantiu para o segundo nome? Vai ser um nome terrivelmente evangélico. Vai ser um nome terrivelmente católico, terrivelmente qualquer religião. Por que evangélico? Porque evangélico. Bolsonaro falou isso aí num evento, que foi lá do pessoal da igreja, dos neopentecostais, que estava, além dos pastores, aí estava lá, só a família de um pastor conta com uma deputada federal, uma deputada estadual e um vereador, só de um pastor. Aí estava lá o Kassab, estava lá não sei quem. Olha a força. Hoje, a Frente Parlamentar Evangélica, só de deputados, conta com 195 deputados. 195. Por que Bolsonaro está apoiando republicanos? Que é exatamente o partido aí que é da maioria evangélica, do famoso aí da Edir Macedo. Está apoiando tanto republicanos no Rio de Janeiro quanto São Paulo. Quais são os ganhos disso? O pessoal, você vê, tem algumas associações de juristas também evangélicos que fizeram pressão e isso lobby para você conseguir cargo na DPU, Defensoria Pública da União. E eles veem, o cara tem que ser anti-aborto, quem tem que lutar contra o aborto, tem que ser contra a ideologia de gênero. Então, dentro da política, esse mecanismo decisório é muito mais complicado. E o grande problema é que os conservadores até hoje não têm força. Primeiro, que a gente não tem quantidade suficiente de deputados. Segundo, a gente não tem nenhum grupo organizado que seja de lobby mínimo para alguma coisa. Na verdade, o que eu vejo dentro da direita é o seguinte, qualquer pessoa que tenta fazer algo, até vocês, no dia que a rádio começar a crescer, qualquer coisinha, vão falar que, o pessoal só quer saber do dinheiro, é só pelo dinheiro, isso, aquilo, outro. Vai ser o primeiro a apontar o dedo e falar que vocês só estão atrás de dinheiro. Então, a direita precisa amadurecer e começar a entender o que é política. Política é política. Discussão ideológica, intelectual que a gente queria é outra coisa, cara. Tem que vencer no voto. É vencer no voto. É muito complicado. Não, perfeito. Agora, só para... do Congresso. Eu vejo que em algum momento lá no início do governo, houve ali um esforço no sentido de atrair a votação, a maioria, não pelo viés da articulação partidária, mas ele tentou, na verdade, pulverizar essa força dos caciques partidários através da articulação por meio das bancadas temáticas. Aí você citou aí um número, por exemplo, de 40 e poucos deputados supostamente conservadores. 41. Mas, por exemplo, quantos deputados compõem a frente da bancada evangélica? Será que não seria interessante você dar um ministério para uma frente ampla evangélica, negociando diretamente com a bancada parlamentar para adquirir maioria, ao invés de ser diretamente pelo partido e pulverizar? Porque, por exemplo, eu vou lhe citar aqui um exemplo muito claro na história recente do nosso país. Mas aí você já tem o Eduardo Cunha. Fábio Faria. Como? Você tem o próprio Fábio Faria. É isso, o Eduardo Cunha, com todos os defeitos que ele teve um mérito interessantíssimo. Ele conseguiu tornar a Câmara independente do Executivo, mas de uma forma assim muito diferente. Ele pulverizou o chamado Colégio de Líderes, tradicionalmente com força efetiva no comando da pauta das suas respectivas bancadas, negociando no varejo. E olha que ele não tinha nem a estrutura do Executivo em determinado momento para oferecer. Ele negociou ali na própria mesa da diretora da Câmara e ele conseguiu fazer no varejo, através das frentes evangélicas, ruralistas e tudo mais, pulverizando a força dos partidos. Bolsonaro tinha a capacidade de fazer isso através de uma articulação política muito mais ampla, porque ele poderia simplesmente, por exemplo, dar um ministério para uma bancada evangélica, independente da força partidária. Mas, enfim, é um tema mais... Para a gente encerrar esse assunto, Kim, quer comentar esse último questionamento? Eu quero falar sobre outro assunto. Quer comentar, Kim? Não, segue aí, segue o barco. O Kim... Acho que a gente já falou a maioria, já que tinha que falar. O Kim, você é muito querido, parabéns, você
é o melhor youtuber, o melhor comentarista político. Ninguém fala com tanta propriedade como você para todo o Brasil. Não é à toa que você é o querido, o ídolo do pessoal do Zap, as tias do Zap. Eu não sei se é o seu bigode que faz muito sucesso também. Ô Kim, deixa eu te perguntar um negócio importante. Aliás, são 8 horas da noite, para você que nos ouve na Brado Rádio, para você que nos assiste no YouTube. Estamos entrevistando o rei dos dossiês, Kim Paim, diretamente da Austrália, onde ele vive. Ô Kim, você já fez as pazes com Jefferson? Cara, fazer, falando de forma sincera, não, velho. Não fiz as pazes, não pretendo fazer, até porque assim, eu acho que não tenho que fazer pazes. Fazer as pazes por quê? Eu volto Concordo contigo mais uma vez. O PTB é a questão do menos pior, vai ser menos pior. Inclusive, por exemplo, São Paulo. Eu não sou um russominion, tô longe de ser fã de russomano, mas estou apoiando o russomano porque é o PSDB, que é votar na China, ou votar no comunismo do Boulos. E a chapa do russomano é russomano com Marcos da Costa, que é do PTB e não é nem da linha do PTB, mas que se disfarça de direita. O cara mostra claramente que ele é um cara aí alinhado com tudo que a gente não apoia. Aqui na Bahia, por exemplo, ele chegou a fazer uma declaração que está apoiando o César Leite, mas efetivamente apenas depois, ele teve todo o tempo do mundo, mas apenas depois do partido dele localmente ter declarado apoio formalmente ao candidato do DEM. Aí ele vem a convenção que dá o tempo de TV, já que o partido não tem peso local, tem apenas o tempo de TV a oferecer, que é um tempo pequeno, mas é negociado, é importante, ficou com outro candidato. Então, efetivamente, é um discurso e tudo, mas na prática mesmo, o ganho que a direita tem com essa aproximação ainda é muito irrisório, ou até nulo, na verdade. É importante porque o Roberto Jefferson ele vem se aproveitando de uma pauta conservadora, vem tomando espaços, né? É uma pessoa intelectual. Eu acho que o Kim falou isso no vídeo dele, ele vem se preparando há muito tempo, ele vem entendendo o cenário político brasileiro. E o Kim, aliás, está no canal do YouTube aí do Kim Paim, se você ainda não assistiu, o Kim explica essa aproximação do Roberto Jefferson, do PTB, com o conservadorismo brasileiro. Ô Kim, pra gente encerrar, eu sei que você tem as suas coisas aí para fazer na Austrália. Como é que você tá vendo essa eleição norte-americana? O povo tá perguntando para falar da eleição. Gente, não tem informação nova. Aliás, começa agora, daqui a pouco, apuração e tudo mais. Como é que você tá vendo, Kim? Cara, eu tô tenso, não vou mentir para vocês, tô tenso. Eu realmente espero que o Trump vença, vocês já sabem pelo quê. E eu acho que a repercussão no Brasil de uma possível revolta do Trump pode ser algo muito complicado. Eu até tinha falado anteontem, eu tinha falado, gente, caso o Trump perca, a gente pode pegar como exemplo, vocês vão ver, nosso ilustríssimo Barroso, nosso iluminista, pode escrever que ele vai estar aí fazendo live com os democratas, com o pessoal de Harvard, pelos próximos anos, e para mim eu tenho um palpite que pode levar muito tempo, mas 2030 para mim Barroso vem forte aí, candidato a presidente. Aí eu falei isso anteontem, quando foi ontem, onde é que tava Barroso? Já tava nos Estados Unidos lá, fazer live. Eu falei, rapaz, o cara nem esperou, cara. Rapaz, o Barroso tá demais, viu? Então, Kim, eu acho que vai pode pegar. Pode falar. Kim, não, isso, eu acho que vai pegar. Só pra falar de Feira de Santana, o pessoal perguntou aqui, se você estivesse em Feira de Santana, em quem você votaria? Complicado, viu, pessoal? Meu Deus, rapaz, Feira tá na situação... Ave Maria! Ó, Colbert, depois de tudo que Colbert fez lá, de todos os fechamentos, parece que ainda é o único nome possível para poder derrubar aí, né? Que Zé Neto tome o poder. Contra Zé Neto, qualquer um vai, até Colbert. Mas tá muito complicado, pessoal. Tá muito complicado. Eu acho que eu iria de Colbert. Mas complicado. Complicado demais. 8 horas e 3 minutos. Feira tá numa situação lamentável. Verdade, ali a situação de Feira de Santana, o PT, meu amigo, é para não deixar o Zé Neto. 8 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Para você que nos ouve na Brado Rádio, um abraço. E para você que nos assiste aqui no YouTube, não esqueça, inscreva-se no canal agora, youtube.com/Brado Rádio. Kim, muito obrigado pela sua participação, uma honra conversar contigo. Você não sabe, eu sou teu fã, acompanho os seus vídeos, né, desde o podcast Direto ao Ponto, onde tivemos a oportunidade de gravarmos esse episódio, que foi polêmico, inclusive. Você falou da deputada baiana, e foi muito legal. Sim. Kim, você é fera, continue com o seu trabalho. Aliás, eu acho que você já deve ser perseguido por isso, né? Muitas pessoas o ameaçam, falam um bocado de bobagem, mas continue, cara, continue nesse trabalho. Muito obrigado.
Valeu, cara. Abraço aí pra todo mundo que tava aí no chat. Tamo junto aí. Valeu. Valeu, Kim. Mas também... Você faz as pazes com o Kim. O pessoal tá achando que você tá brigando com o Kim. Não, pelo contrário. Eu sou um admirador do Kim. É o verdadeiro Kim, na verdade, porque tem outro Kim aí que já foi descoberto como fake, né? Aliás, é uma boa, depois pra gente fazer uma entrevista, um programa especial sobre o Mebelê. Eu gosto muito, acompanho o trabalho dele e eventualmente pode ter uma visão diferente, mas eu acredito que ele tá bem informado sempre e dou os parabéns, realmente. Valeu, Kim. Um abraço pra você. Se a gente não conseguir ter uma discussão simples dentro da própria direita, Exato. o que a gente espera aí pro futuro do país? Exato. Então, pessoal, respira um pouco aí, galera. Não precisa tá todo mundo pensando 100% igual, não. Dá uma respirada aí que vai dar certo. Acalmem-se. O pessoal já tá falando. É discussão. Isso aqui é programa de rádio também. Todo mundo fala. O Léo fala, o Kim fala. Então, isso é normal. Kim, boa noite. Um abraço pra você. Bom dia, aliás, para você na Austrália. Valeu, galera. Valeu, conversamos com o Kim Paim, 8 horas e 5 minutos. Muita gente perguntando dos Estados Unidos. Ainda não tem nada concreto, gente. Não tem informação boa da apuração. Daqui a pouco, então, na prática, né, algo realmente importante, só de madrugada, de manhã, acho que já teremos alguma coisa... palpável pra gente falar no ar, inclusive amanhã às 9 horas da manhã tem programa. Foi interessante a entrevista, né, Léo? Sim, muito interessante, eu gostei muito da participação do Kim, e assim, o fato de ele estar do outro lado do mundo, literalmente informado do dia a dia da política local, isso sem dúvida alguma é diferente no mínimo, né, e a possibilidade da tecnologia de hoje, mas é isso. Estamos encerrando, Timóteo? Estamos encerrando. Eu tô vendo aqui se aparecer alguma coisa nova na internet, nos sites de notícia, ainda nada. Sabemos algumas projeções são positivas para o presidente Donald Trump na sua reeleição. Algumas pesquisas boca de urna que são feitas em alguns lugares, os americanos estão afirmando, estava até lendo no meu Twitter agora há pouco, os americanos, 48% dos americanos afirmam que os últimos 4 anos de governo Trump foram melhores. Então a gente está vendo ainda, tá muito breve ainda para falar qualquer coisa, né, Léo? Eu acho que é curioso ainda que depois de tudo que aconteceu, as pessoas ainda acreditem nas pesquisas, né? De certa forma, a própria eleição do próprio Trump é um divisor de águas nisso, na história recente, porque existe, inclusive, na ciência política hoje, o chamado efeito Trump, que é aquela interpretação da suposta subida de um candidato na reta final, que não foi bem assim, porque a vitória do Trump foi uma surpresa para muita gente, mas para muita gente que não estava ali acompanhando de perto realmente. Nós tivemos, inclusive, você citou aqui o Felipe Martins, né, que é assessor especial do governo, e eu me lembro muito bem que ele chegou a cravar ali com antecedência a vitória do Trump. Inclusive, de forma assim curiosa, ele colocou lá os estados específicos, né, que o Trump venceria. E ali foi, inclusive, o motivo ali de surpresa para muita gente, mas para quem estava acompanhando, não. Olha, informação importante. Atenção, 8 horas e 8 minutos. O Senado republicano acaba vencendo com bastante vantagem. Já são 53 cadeiras de republicanos contra 47 dos democratas nos Estados Unidos. Informação importante aí para os senadores. Então, os republicanos estão vencendo no Senado. Isso é importante também, muito importante. Então, as pesquisas aí estão dizendo o que é. Falando do nosso canal do Apoia-se, a produção está falando aí, o canal do Apoia-se, canal do YouTube, o Apoia-se. Nos ajude, apoia.se/Brado Rádio. Nós precisamos continuar com essa estrutura aqui da Brado Rádio, com essa estrutura de vídeo, e você precisa, você que é patriota, nos ajude. Acesse agora, está passando aí, inclusive, na sua tela, apoia.se/Brado Rádio. E importante o YouTube também, inscreva-se no canal, youtube.com/Brado Rádio. Eu te cortei, você estava falando? Não, estava referendando o que você estava colocando aí. É isso aí, gente. Então amanhã às 9 horas da manhã nós voltamos. Fique ligado, tem os programas aí, as mídias alternativas, as mídias conservadoras, que são eficientes, são muito boas nessa disputa aí do que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito mais do que uma simples disputa política. Uma luta por liberdade. Então ore, você na sua casa aí, você que é cristão, separe este momento, porque nós sabemos que muita coisa está em jogo. Leonardo, muito obrigado pela sua participação e faça as pazes com as fãs
do Kim Paim, viu? O pessoal aqui no chat ficou furioso. Gente, isso é discussão, isso é normal. Vamos parar com isso. A direita tem que entender. Uma pessoa tem um ponto de vista, a gente tem que ouvir. Na própria direita, se a gente não conseguir fazer isso... Eu não sei exatamente qual foi a interpretação que o pessoal teve aí, mas talvez ficou parecendo que eu estava ali contra. Na verdade, foi ponto de vista diferente e que, no fundo, eu percebi até que ele concorda comigo em parte. Né? Olha, você não tá... Cadê a réplica do Kim? Ele não tá mais a lógica ali de como fazer para ter a maioria, né? Essa era a divergência ali, e é que existia algum tipo de divergência. Mas, mais uma vez, Timóteo, queria agradecer aí, desejar boa noite a quem estava nos aguentando até aqui. E vamos aqui, talvez, voltar mais... Não sei quando. É isso aí, vamos ver aí um dia na semana. Então amanhã às 9 horas da manhã, entrevista com o Lucas Lobão, ele é dirigente, confirma a sua produção, é amanhã de manhã ou é amanhã à noite? Entrevista com o Lucas Lobão, ele é dirigente do Departamento Nacional de Obras contra Seca. Deixa eu só confirmar se é amanhã. É do Denox. Aliás, é isso mesmo, amanhã às 9 horas da manhã, lembrando, Lucas Lobão, meu amigo Lucas Lobão, aqui na bancada da Brado Rádio, vamos falar sobre a seca aqui na Bahia, Nordeste, e esse órgão que é muito importante do governo federal, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que vem fazendo, que vem atuando aqui na Bahia. Então, amanhã, 9 horas da manhã, Lucas Lobão, e à noite, às 19 horas, temos o Leandro de Jesus, que é candidato a vereador aqui pelo PRTB e é conservador. Você conhece ele? O Leandro de Jesus é candidato do partido do César Leite. Está cotado aí como um candidato possível de ser eleito aí aqui em Salvador. Olha, tá certo. Então amanhã, às 19, Leandro, e às 9 da manhã, Lucas Lobão. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã sem falta. Inscreva-se no canal e nos ajude no Apoia-se. Muito obrigado. Tchau, tchau. Brasil. Discutir liberdade de expressão nos dias de hoje é ter que lidar com esses problemas. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, uma boa bala. Loucura ou não, essa é a nossa história. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Eu quero você pra puta que pariu, meu. Vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um baby que é R$1.000 por mês. Eu ganho R$300 por mês, eu quero que você se foda. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. Sem derramamento de sangue, não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas. A liberdade de expressão não foi uma constante na história humana. A Justiça do Rio ordenou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as operadoras de celular de todo o país bloqueiem o aplicativo de mensagens WhatsApp. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, censura reportagens que ligam Antônio Dias Toffoli a Odebrecht. It's not enough to just give people a voice. We have to make sure that those connections are positive. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech. Brado Radio. Brasil.